dizer o meu respeito por vocês que estão aqui. Seja você um líder do departamento infantil e tem que administrar aqueles mini terroristas que vão lá, até você que é o pastor, que tem que administrar briga de famílias dentro da igreja. Você que é líder de departamento infantil, que o pastor considera você como... Já viu o canil? Quando você chega, tem um supermercado lá em São Paulo, que você chega, pastor, com seu cachorrinho, cachorro... Aí você vem, deixa o cachorro no canil, fecha e vai, faz as compras, volta, pega o cachorrinho e leva para casa. Tem umas mães que fazem a mesma coisa na igreja. Lá no departamento infantil, pega aí. Daqui a pouco eu pego. Daqui a pouco ela volta, pega o filho, está dando pancada em todo mundo. E aí eu vejo você se dedicando. Tem alguém de departamento infantil aqui? Por favor, levanta a mão. E aí eu vejo que a Assembleia de Deus é uma igreja mais que centenária. E uma das maiores preocupações que nós precisamos ter é com os departamentos que transicionam as gerações. E o principal departamento que transiciona a geração é o departamento infantil. Vocês não são tia do salão das crianças. Vocês são ministras do evangelho para o pequeno que o Senhor falou, deixai vir a mim. E eu quero dizer, como filho de pastor, que eu cresci a pé do altar. E as mães não estão trazendo mais seus filhos. E eu te dou um recado, antes de nós adentrarmos, é o que eu tenho que falar. Criança que cresce ao pé do altar, assume o altar. Então, você que faz parte desse departamento, que o Senhor te abençoe, que o teu pastor abra os olhos para a importância desse departamento. Em nome de Jesus. Então, todos que estão aqui em matéria de liderança eclesiástica, vocês têm o meu alto respeito, porque vocês se dispuseram a exercer uma liderança que não pode ser imposta, tem que ser conquistada. É que o ambiente corporativo está à frente, não, se não está, é demitido. Tudo bem que nós não temos a facilidade do ambiente corporativo, mas graças a Deus que também Deus não deixou por menos. Ele nos mandou alguém para nos ajudar na nossa liderança eclesiástica. Quem é ele? Quem é ele? O Santo Espírito de Deus. Que não deixa um líder que tem comunhão com ele ser enganado, cair em mentira, cair em conversa, ser ludibriado, puxarem o tapete. Eu não presto para ser palestrante, acabo virando pentecostal. Abram as suas Bíblias, livro de Neemias. Amém? As palavras de Neemias, versículo 1. O filho de Acalias. E sucedeu que no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava no palácio em Suzã, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns homens de Judá. E eu perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam escapado e que restaram do cativeiro, e a respeito de Jerusalém. E eles me disseram, os restantes que ficaram no cativeiro lá na província estão em grande aflição e desprezo. E a muralha de Jerusalém também está demolida, e os seus portões estão queimados pelo fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, eu sentei-me e chorei, e lamentei alguns dias, e jejuei e orei diante do Deus do céu. Amém? Como eu falei para vocês, eu escrevi esse livro, a primeira parte está aqui, já vai estar à disposição para vocês. Esse livro foi um presente que Deus me deu em um tempo difícil, e eu apliquei tudo que eu enxergava, e tudo que eu pude visualizar à luz da administração, do planejamento da liderança, da história de Neemias, é o que eu quero compartilhar com vocês. Esse é um tipo de liderança que poucas pessoas pararam para analisar. E eu fiz, até incentivado por um grande amigo, o pastor Eliseu Rodrigues. Inclusive ele prefacia o livro. Esse livro é prefaciado pelo pastor Eliseu Rodrigues, por 3 amigos meus pessoais, e que inclusive diretamente eu participo das organizações financeiras deles. Pastor Eliseu Rodrigues, pastor Josué Brandão e o pastor Adson Belo. Só pelo prefácio, irmão, já está valendo o livro. Por que Neemias? Quando você faz um curso de administração de empresas, uma das primeiras matérias chama-se TGA, Teoria Geral da Administração.
E hoje, ser líder na igreja e chegar ao patamar pastoral, é impossível você não conhecer sobre administração. Você precisa. A administração e planejamento é algo completamente necessário dentro da palavra de Deus e estimulado não somente pelo decorrer de todo o Antigo Testamento, mas principalmente por Jesus Cristo. É necessário que todos entendam que a obra do Senhor precisa ser planejada. E dentro dessa estrutura de planejamento, TGA passa a primeira referência que a teoria geral da administração puxa no ambiente histórico é sobre José do Egito. Presta atenção, se fala primeiro, se não falam mais, não sei porquê, mas os grandes cursos ainda trabalham, quando inicia a TGA, fala, olha, a teoria geral da administração começa falando sobre administração e por fim fala sobre José do Egito. E toda vez que eu vou ministrar, ou qualquer pregador vai ministrar e fala, olha, uma pessoa que saiu de escravo a governador, quem vem à sua mente? Quem vem à mente, irmão? Estão aí? José. Você sabia que Neemias também foi de escravo a governador? Aclamado. Isso é bíblico. Só que ninguém fala dele, por quê? Ninguém comenta sobre ele. Uma grande diferença. E eu gostaria já de iniciar apresentando para vocês sobre isso. A situação de Neemias, que nós lemos, é diferente de José, porque José recebe a autoridade imposta, é dado a ele o poderio abaixo somente de Faraó. Foi dado um anel no dedo dele, e a partir daquele momento ele é reconhecido como alta autoridade no Egito. Certo? Ok. Qualquer pessoa que desacatasse ele, estava em uma situação difícil. Então tudo que ele desse ordem era feita. Já Neemias não. Neemias não recebe o cargo de governador para governar. Ele recebe um projeto que levou ele a ser governador. Para alguns, Deus vai dar a posição para exercer o projeto. Para outros, Deus só vai dar o projeto, para ver se você alcança a posição. Aí você me diz do que é que te move, ô líder. Se é cargo ou se é projeto. A situação que nós lemos é o momento em que Neemias recebe a notícia de que Jerusalém está destruída nas suas regiões periféricas. Vamos lá. Historicamente, o povo israelita passa por pelo menos 19 a 20 reis. 90% desses reis iníquos. E aí Deus, que cria o princípio da lei da semeadura, não permite que passe muito tempo, até que se cumpra aquilo que eles estão plantando. E aí Deus entrega o povo israelita na mão dos caldeus, para que se cumprisse a profecia do capítulo 29 do livro de Jeremias, e o povo cai na mão dos caldeus. Entenda o que eu vou te dizer. O cativeiro, que é conhecido, são conhecidos praticamente 2 cativeiros, mas tiveram outros, mas são 2 que se realçam na parte histórica, que é o egípcio e o babilônico. O egípcio estava nos planos de Deus. Preste atenção. O egípcio estava nos planos de Deus. Porque ele não começa como um cativeiro egípcio. O povo desce para o Egito para ser protegido de uma seca que matou pelo menos 99% dos nômades. E a família de Israel, de Jacó, era nômade. E Deus ia deixar que essa família morresse? Ou você esqueceu que ele chamou um tal de Abraão para fora da tenda e falou, olha para cima? Mas qual era o jeito de proteger essa família? Descendo para o único ambiente geográfico que tinha uma fonte de água muito importante e praticamente inesgotável. Qual era essa fonte? Nilo.
Mas como se desse para o Egito criadores de gado? Porque segundo a palavra, se não me engano, capítulo 43 de Gênesis diz o seguinte: criadores de gado eram repudiados violentamente do Egito. Como é que vai descer com uma família de criador de gado para o Egito? Simples. Oxi, fácil. Deus tem esse negócio fácil para ele. Para a gente é complicado. Para ele tudo é fácil. E aí ele tenta explicar para a gente que vê dificuldade em tudo, onde ele vê facilidade em tudo. Aí dá um nó na nossa cabeça. Para Deus foi fácil, ele simples. É só eu colocar um da família do criador de gado na alta cúpula do Egito. What? Mas como é que eu faço isso? Simples. José, eu vou te dar um sonho. O sonho não é seu, é meu. Aí eu vejo, irmão, sonhos que... Irmão, o sonho é de Deus. Criador de gado não queria descer para o Egito. Foi Deus que falou, e quem vai descer contigo sou eu. Desce com ele, põe ele na alta cúpula do Egito e desce com a família para a terra de Gósen. E protege a família, para quê? Para que se cumprisse. E quando ele disse lá atrás para Abraão, farei de você uma grande nação, ele não disse um monte de gente. Um monte de gente é uma coisa, uma grande nação tem atributos. E o primeiro atributo é ter gente. Quem seria a incubadora para criar gente e multiplicar gente? O Egito. O Egito não foi cativeiro, foi incubadora. É a sua perspectiva que está estranha. A do céu foi olhar para o Egito e falar, vou colocar uma família, vai sair 1,5 milhão. Eu sinto graça de Deus em dizer isso para algumas pessoas. O Egito não foi isso, tanto que não tem data para encerrar. Veja a diferença, o babilônico tem data, o egípcio não. Os únicos dois que profetizam referente ao egípcio é Jacó e José. E o que eles dizem? Dão data não, eles falam assim, um dia Deus vos visitará. E sabe por que a incubadora de Deus não tem data? Porque certos cativeiros e lutas que nós entramos, e líder, você precisa entender para fazer essa leitura. Certas lutas e dificuldades e cativeiros que nós, e até os nossos liderados entram, só vai sair se alcançar o nível de maturidade que Deus espera, senão vai ficar. Por favor, se você puder anotar o que eu vou dizer agora, anota. Toma cuidado quando você, líder, for ajudar alguém, seu liderado. Você pode discorrer em 2 erros. Erro primeiro, essa pessoa pode estar colhendo a lei da semeadura, ela plantou, você não viu, você só apareceu na hora da colheita, e você quer se meter na lei da semeadura que nem Deus mete, você vai colher junto. Até para ajudar, pergunte para o Deus da obra. Situação número 2, você vai se meter, não tem nada a ver com o passado, ela não plantou errado. O que na realidade está acontecendo é que Deus está olhando o futuro e está preparando ela, é um treinamento. Porque quem vê Davi estribuchando no chão, babando, igual um louco, na terra dos filisteus, fala, isso aí não é rei nem a pau, que é isso? Só que era um tratamento de Deus. Não meta o bedelho no tratamento de Deus com alguém. Porque o plano de Deus para essa pessoa é grande, por isso que ela está sendo esmiuçada. Então, líder, cuidado! Cuidado! Então, o povo, o cativeiro do egípcio, é uma incubadora. Então, o povo sai num tempo em que Deus acha que eles devem sair. O babilônico não, tem data, começo, meio e fim. Sabe o que significa? Plantação. É por isso que lá no concerto com Noé, ele intensifica e determina as estações, para dizer que tudo tem começo, meio e fim. Tudo tem um momento de plantar, um momento de colher. Então ele está dizendo o seguinte, quem plantou esse cativeiro foi vocês. É por isso, deixa eu explicar. Vai chegar uma pessoa, um líder, um jovem, para você líder, um irmão, uma família na tua igreja, meu querido pastor de congregação, e vai contar, pastor, eu vim aqui congregar com o senhor, passando uma luta, ele começa a contar a história dele, você quase chora junto. Aquelas páginas horríveis, histórias, tragédias, um monte de coisa que aconteceu. E aí você precisa entender que tem certas páginas da nossa história que estão muito mal feitas, porque quem escreveu fomos nós, e não o autor.
Mas graças a Deus, que o autor nunca, nunca, nunca desiste do livro. Mas ele não escreve em página rabiscada. Anota isso, Deus não escreve em página rabiscada. Ele primeiro vira... O povo rabiscou e ele já deu o ultimato, 70 anos. Por que 70 anos? E aí eu guardo mais um exemplo para você, líder, dentro do que eu estou entrando. 70 anos porque é uma geração. Se você pegar e fuçar o livro de Juízes, sempre quando uma geração esquecia de Deus, o povo caía em desgraça. E na transição de geração, vê se você, líder, toma uma atitude um pouco mais nobre e comece a ensinar, a dar o gosto, a deixar essa nova geração trabalhar e se envolver nas coisas de Deus, para elas pegarem o gosto, porque se elas não se envolverem com Deus, Deus vai cair no esquecimento da próxima geração. E delegar é um processo difícil. Você tem que ter um estômago, meu pastor. Terrível para delegar. Por quê? Porque você vai delegar a primeira, a pessoa vai pegar para fazer e vai ser um horror. Você vai quase infartar no púlpito. Você vai dar para o irmão pregar, você, pastor, que está desenvolvendo líderes na tua igreja, você vai dar para o irmão pregar. E na primeira ele pregou. Foi a cada 2 palavras, 3 eram heresias. Você fala... bobeira, história, contava somente história dele. Irmão, o evangelho não é a sua história. O evangelho é a história de Jesus. Só para te contar. E aí você fala, meu Deus, esse cara é um horror. Só que Deus está falando, eu te coloquei para você desenvolver líderes. Aí você chama ele para uma conversa, bate um papo, explica. Aí solta a segunda vez para ele pregar. E aí, agora ele vai. 80% um horror. Você fala, falei para ele não fazer. Fez de novo. Na terceira vez, 60% um horror. Você fala, não é possível. Por quê? Porque é gradativo, irmão. É a tua perspectiva. Não foi 60% do horror. Aumentou para nada, para 30%. De 30 para 40. De 40 para 50. Daqui a pouco esse obreiro está muito bom. Nós somos lapidados por Deus. E precisamos entender isso. Então essa geração precisa trabalhar, a geração que está vindo, e deixá-lo se envolver com o reino. Mas pastor, que a situação era assim, assado, irmão. O que não muda é doutrina, costume muda. Abre a tua mente. Quando um costume profana a doutrinação, fica com a doutrina, sã doutrina. Ela é imutável. Agora, irmão, não podia nem ter TV, hoje nós temos um programa de TV, faz uma conta aí. Então a nossa geração transicionou. Deus pune o povo israelita com 70 anos. E dá eles na mão dos caldeus. Irmão, foi uma destruição absurda. Os caldeus assumem em 605 a.C. 586, eles dizimam Jerusalém. Mas de destruir templos, de acabar com a estrutura do templo. É um tipo de destruição que não queria simplesmente destruir o povo ou o território. Queria dizimar a nação israelita da face da terra. Incorporando eles à cultura babilônica. Prova disso é que desce lá os 4. Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel. Desce os 4 lá e não, vocês vão comer o que eles comem, vocês vão beber o que eles bebem, vocês vão ver, eles olham e falam, nós não vamos beber nada disso. Nós não vamos comer nada disso. Não é porque eu estou passando e pagando o que deu, o que nós plantamos de errado, que eu vou abrir mão do chamado que Deus tem na minha vida. E a pessoa planta errado, erra, vai colher e fala, Deus está me castigando. Não, você está colhendo, nós somos vítimas das nossas próprias escolhas. Mas não é por isso que motivo que você vai sair e largar, jogar o ministério, sair tudo. Irmão, enfrenta, é temporário, tem começo, meio. Até para a colheita das nossas lambanças tem começo, meio e fim. Ufa, pensou? Então, o povo vai para o cativeiro.
70 anos. Deus, quando chega lá nos 60, 65, Deus olha do céu e fala: então vou encerrar porque foi só um momento de colheita, eu preciso retomar. Porque Deus não desiste de nós. Não é porque você deu uma derrapada, você pega alguém derrapado, irmão, ajuda a fase que ele fosse levantar. É assim, não é você que vai tirar ele do poço. Tudo tem um momento certo. Mas na hora que Deus te der o direcionamento, ajuda. Nós servimos o Deus da segunda chance. Pisoteia não. Tripudia com quem está pagando não. Você pode se arrebentar. O Deus da segunda chance é o Deus que mata o primeiro filho de Davi, de Betseba. Mata o primeiro filho, o segundo vira o rei, Salomão. E aí? O Deus da segunda chance, não é? E aí as pessoas têm dificuldade. E presta atenção, um rei babilônico veio tripudiar nas coisas que eram de Deus. Deus olha do céu e fala: tá, eles estão colhendo o que eles plantaram, eu permiti, isso é a lei da semeadura, mas quem é você para tripudiar em alguém meu que está sendo testado por mim? Deus fica tão irritado que Deus não manda anjo, Deus manda a própria mão dele. Então olha para algum líder que está do seu lado e fala: irmão, não tripudie em quem está pagando o preço. Porque Deus pode tomar para si isso e você vai ter um problema com Deus. A mão escreve na parede e fala: acabou. Só que Deus já tinha um plano para poder restaurar o povo. Quem que ele vai buscar? Ciro, lá nas Terras Médias. Não deixa que o avô de Ciro mate ele. Levanta Ciro e fala: Ciro, bora. Por que Deus não usa a Babilônia para libertar o povo israelita? Diga para mim. Fala igual o Adson, pergunta por quê? O Adson vai ver isso daí depois. O Adson é meu amigo. Por que ele não permite que seja a Babilônia? Porque a Babilônia já tinha imputado sobre o povo o comportamento e a visão de escravos. E foi de forma muito bruta sobre eles. Para que se cumprisse, veja, a família real foi morta. Os olhos do rei foi vazado antes de ser vazado, deixou que eles vissem o familiar morrer e depois foi morto. A forma foi muito violenta. Deus não permite que sejam os babilônicos, porque os babilônicos já criaram uma imagem do povo israelita. Eles são escravos. E o problema é que nós servimos um Deus da transformação. E às vezes Deus vai permitir somente uma pessoa diferente para a sua próxima fase. Por quê? Porque essa pessoa que talvez esteja lá do seu lado, essa amizade, esse pastor, esse ambiente, esse local, não presta, porque eles olham para você do mesmo jeito. É a mesma pessoa, vai mudar nunca, é a mesma coisa. Não é! Servimos um Deus que nos transforma. No começo da luta e no final da luta já somos outros, diferentes. E veja, mas a psiquiatria diz que não resolve. Olha, a psicologia fala que não dá para tratar psicopatia, não dá para tratar sociopatia, não dá para resolver isso. Deixa eu te explicar. A psicologia e a psiquiatria trabalham uma com a parte farmacológica, com a parte de técnicas, seja freudiana ou o que for, mas deixa eu te explicar. Nós, líderes, pastores, líderes da casa de Deus, temos algo que eles não têm. O que é? É a substância mais poderosa de limpeza que existe. Qual? Chama-se sangue do Cordeiro. Primeira coisa. E segunda coisa, olha, o desvio de conduta dele está lá emaranhado na personalidade. Desculpa se a psicologia, se Freud, eu tive na casa de Freud em Viena, se Freud não consegue desenvolver isso, desculpa, eles nunca vão conseguir. Sabe por quê? Porque eles não têm algo que só nós temos, algo que vai até a divisão da alma e do espírito, para discernir pensamentos. Sabe o que é? Palavra de Deus.
É por isso que o cabra entra sendo um bandido homicida e Deus transforma ele em um grande embaixador do evangelho. Oh, aleluia! Como é bom ser líder tendo esse tipo de arma na mão para utilizar. Glória a Deus! Que um Paulo Levas Macalão que não tinha nenhuma habilidade para ser pregador. Abria a Bíblia, contava o testemunho, abria a Bíblia, falava de Jesus, começava a cantar o hino. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba a coroa. Aí o pastor Manuel, 97 anos, lá de Jacareí, falou para mim, aí quando ele terminava, o pastor Ricardo, aí ele falava, terminava de tocar, ele falava, quem quer aceitar Jesus? Aí vinha todo mundo. Pregadorzaço a gente, vocês em teólogo, em doutor, pós-doutorado, e aí, não vem ninguém na frente. E o Paulo Levas Macalão, errando o português, sei lá, arrebentando, irmão, cuidado. Liderança, é bom você se preparar, é bom você ter teologia, mas não esquece que nossa liderança só funciona se a dele estiver em conexão com a gente. Isso vai virar um Pentecoste, acabou a palestra aqui. Me encanta ser líder na casa de Deus por isso. Nenhuma teoria cura. Só que nós temos uma que cura. Então Deus cria uma expectativa muito grande. Porque está chegando 70 anos que o povo tem que voltar. E aí os 70 anos que acontece, é interessante. Ele não permite que seja Babilônia. Por quê? Esse pessoal não pode participar. Babilônia não tem respeito pelo meu povo. Então eu vou chamar alguém que tenha. É por isso que tem certos ambientes da nossa vida que você olha e fala, caramba, eu precisava tanta ajuda de algumas pessoas que sempre estiveram do meu lado. Aí Deus fala, não dessa vez. E por favor, larga de ser birrento, não leva para o lado pessoal. Foi Deus que não quis deixar ele nessa hora. Por quê? Porque tirou uma foto de você, mas você não é mais a mesma pessoa da foto. E aí, líder, eu quero entender você. Se você, líder na tua igreja, consegue detectar uma pessoa dessa chegando na tua igreja. E Deus escolhendo você para ser o Ciro que vai libertar ela. Ou você vê e fala, tá muito, gostei não, vou arrebentar ela. Ah é? Ou você se comporta como Ciro, ou como Belsazar. Se comportar como se comportar como Belsazar, a mão vai escrever na sua parede. Muito cuidado. Você não recebeu um novo colaborador, um novo funcionário, que se não passar na experiência 3 meses você pode mandar embora. Você recebeu um projeto de Deus na tua mão. Ciro vem marchando e Deus levanta Ciro somente porque Ciro está indo fazer um chamado de Deus. Senhores que estão aqui, nós temos um campo aqui com muito mais do que vocês, quantidade de pessoas, né? Mas são aqui os líderes. Você tem noção que Deus pode estar levantando você de forma grandiosa somente porque você vai fazer algo por alguém em um dado momento? E só quem é espiritual consegue entender a movimentação espiritual de Deus em prol de uma profecia. Capítulo 8 de Daniel diz assim: então acordei eu e percebi que é chegado um tempo de Deus. Por favor, pega na mão de alguém aí e fala para essa pessoa: quando Deus começar a movimentar, o mundo espiritual vem primeiro. O físico vem depois. Aperta a mão dela e fala, então só os espirituais vão começar a entender que Deus está movimentando.
Aí você vê uma pessoa chegando e fala, e aí pastor, você está muito louco pastor, esses negócios aí que o senhor está fazendo nada a ver. Aí o pastor dobrou o joelho, foi para o jejum, foi para a oração, foi para o monte, foi para o todo, clamou, o espiritual já está dizendo para ele lá na frente, e o bobão carnal está aqui. Pastor, o senhor está viajando. No mundo corporativo chamamos de visionários. No mundo eclesiástico chamamos de comunhão com Deus. Porque nada fica encoberto. O nosso Deus é Deus de passado, presente e... O povo, Deus dá um poderio tão grande para Ciro, que a Babilônia ficava nas costas do rio Tigre e Eufrates. Ninguém conseguia atacar a Babilônia. Ninguém pegava a Babilônia pelas costas, porque era impossível. Tinha que descer e dar a volta pelo deserto árabe, para conseguir pegar eles de frente. Só que você movimentar exército muito grande para enfrentar o babilônico, acontece o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. O deslocamento de Hitler e seu grande exército, sentido a União Soviética, perde força no inverno soviético, e aí ele, quando chega próximo de Moscou, ele já está com 50% do poderio. Stalin destrói ele. Da mesma forma ia acontecer com Ciro. Só que Deus se levantou Ciro, irmão. Deus dá tanta sabedoria para Ciro que ele faz um sistema de piscinão nunca visto na história, desvia as águas do rio Tigre e Eufrates e faz o exército dele passar com água na cintura. Pega a Babilônia nas costas, e em uma noite a Babilônia tomba. Que noite? A noite que a mão escreveu. A Bíblia diz, naquela mesma noite... Deus é lindo, né, irmão? E a palavra de Deus é linda, né? 439, o rei persa domina sobre a nação. 438, já um ano na sequência, ele já escreve o edito e fala, todos de Jerusalém voltem. Todos de Jerusalém voltem. E eu falo isso no livro. E manda todos voltarem. Por quê? Porque o papo aqui tinha prazo. Veja, lá no egípcio, Deus chama Moisés. Moisés, gago, medroso. Fala, não sei falar, eu sou gago, eu não sei o quê. Engraçado, gago não sabe falar, medroso, e Deus não substitui ele, né? Deus mantém ele, né? Tem que ser high performance para trabalhar com você. Aprende a trabalhar com um pessoalzinho simples e utiliza eles, porque Deus também usa, tá? O gago. Aí, vai lá Moisés, e aí prestem atenção na cena. Arão vira profeta de Moisés, que é profeta de Deus. Mó confusão, meu. Na boa. Imagina você, o homem mais poderoso da terra, Faraó, e vir um cara chegar na tua frente e querer destruir toda a sua infraestrutura de construção, de mão de obra, de produção agrícola, de tudo. Chegar na tua cara e falar, oi, tudo bem? Então, eu vim falar para o senhor, na realidade Moisés falou para mim, que Deus dele falou para ele. É o seguinte, o eu sou falou para Moisés, que falou para mim, que era para dizer para o senhor, que é para o senhor libertar o povo. Quê? Tá maluco? Vou liberar ninguém não, sai da minha frente, meu. E outra coisa, que eu sou é esse, que vocês estão muito malucos. Não, o senhor não entendeu. Eu sou não é adjetivo, é nome próprio. Eu sou o quê? Ele é tudo, ele é o que precisar ser para você libertar o povo do Egito. Deus manda 10 pragas, manda anjo da morte, o tempo fecha, o pau come, paz. Aí o povo sai de lá, expulso. Não tinha prazo. Só que 70 anos, profecia de Jeremias, tinha prazo. E Deus atrasa? O problema de Deus é que ele, se quiser, resolve no último segundo. Vou explicar uma coisa da gestão e da administração para vocês. Nós fazemos planejamento porque os nossos recursos são limitados. Por que você parcela uma coisa? Porque você não tem dinheiro na hora. O certo era você ter guardado dinheiro para comprar. Os juros, quando você paga juros de alguma coisa, aí ele está te dizendo assim, você foi desorganizado, não guardou dinheiro e agora você vai pagar por isso. Simples assim.
Então nós planejamos, então nós temos recurso limitado, a gente planeja, vou juntar um dinheirinho, ou vou pagar parcelado, até chegar a hora de cumprir tudo. Então nós planejamos e colocamos prazos, e podem protelar prazos, e a gente nunca deixa para o final, não pode deixar, porque os nossos recursos são limitados, amém? Amém. Quando um recurso nosso não é limitado, nem o poderio. Deus. Aí a pessoa fala, ai, Deus vai deixar para o último segundo. Mas por quê? Porque ele não precisa fazer planejamento. Ele faz isso e haja. Deus não antecipa, mas também ele não ameniza, né? Ele é no último segundo. Tem que ter coração de ferro, né? E aí o próprio Deus, com o Egito é uma coisa. Agora olha o cativeiro babilônico. Ele não tinha tempo a perder mais. Ele não levanta profeta para ir falar com Ciro. Toda vez vocês vão ver isso. Só que dessa vez ele não levanta profeta para ir em Ciro. Ele pessoalmente vai. Capítulo 1 de Esdras. Presta atenção. O Deus dos céus me visitou. Você é louco. Ele chegou e falou, Ciro. Ele não se apresenta. Deus não se apresenta. Quando ele fala, todo o universo detecta que é a voz do Todo-Poderoso. Quando Jesus foi batizado nas águas e o céu abriu, todo o universo ouviu a voz de Deus. Por quê? Porque pela lógica da física, o som só se propaga no ar. No vácuo ele não se propaga. Só que a voz de Deus se propaga no mundo espiritual e bate na ponta do universo e volta. Ele chega e fala, Ciro! Ele, opa! Vai lá e liberta o meu povo. Vê se ele precisou de 10 pragas com Ciro. Ciro vem e liberta o povo. Vamos lá, vou acelerar. O povo chega, volta para Jerusalém. E eles recebem uma ordem de Ciro, que foi recebida uma ordem de Deus. Qual era a ordem? Retornem para Jerusalém todos que são de Jerusalém e reconstruam o templo. Por que não a cidade? Por que não os muros? Primeiro, porque nunca foram muros que protegeram a cidade. Sempre foi Deus. E Deus estava dando um recado. Primeiro, vocês resgatam a aliança comigo. Depois vocês vão reconstruir na terra. Então olha para mim, qualquer pessoa que chegar debaixo da tua liderança e falar, eu preciso reconstruir minha vida. A senhora fala, então restaura a aliança com o céu primeiro. E segundo, por que não os muros? Porque os muros já estavam preparados para alguém. Eles só não sabiam disso. E eu acho lindo isso, que algumas pessoas que estão aqui, que tem coisas maravilhosas esperando você. Você só não sabe disso. E você também não está preparado para isso. E Deus não é bobo, Deus é pai. Ele não dá um carro na mão de uma criança de 3 anos. Ele dá quando completar 18. Você não tem a estrutura para receber o que Deus tem para te dar. Todas as promessas não vão se cumprir essa semana, porque você não tem nem cacife, nem couro grosso para aguentar isso. Qual é o segredo do RH de qualquer corporação? Achar o cara certo, com o conhecimento técnico certo, com a experiência certa, com a maturidade certa para a posição. Aí você pega alguém que não tem a maturidade, não tem conhecimento técnico, vai tombar na posição. E Deus olha do céu e fala, não, vou preparar você. Calma, Pedro. Eu vou bater tanto em você, Pedro, que vai chegar a hora que você vai estar pronto para o que eu quero. E nós precisamos entender isso. Tem coisa que não está preparada para você agora. E você como líder precisa enxergar que tem gente que está querendo ser precoce. E Deus não exerce precocidade. Eu quero passar por cima, não. Sabe por que a gente tem tanto pastor dando bronca como se fosse gerente de cima do púlpito e batendo em obreiro que está trabalhando? Porque ele nunca nem foi diácono, ele pulou. Ah, é fácil me ver pregando aqui. Quero ver se você me viu com 16 anos, puxando rodo no tanque batismal do Bright lá atrás, assim, ó. Eu sei cantar, eu sei pregar, eu sou filho do pastor vice-presidente, ninguém me vê. E eu puxando lá rodo.
Os irmãos saíam do tanque batismal e eu que tinha que tirar os idosos, as pessoas que tinham problema, deficiência física, e saía uns falando em línguas, sendo batizado, que não sabia nem para onde estava a escada, a gente tinha que abraçar, aí ele abraçava, aí molhava toda a gente, aí era uma profecia a cada 10 segundos lá, que era coisa linda. Faz parte, aquele momento era o momento disso. Se você não respeita o momento de servir, o momento de ficar quieto no seu canto, veja, é tão sério o que eu estou dizendo para os senhores, para os irmãos, para os pastores, com muito respeito, sou novo. É que eu comecei muito cedo. Quando você vê uma pessoa nova, com muita experiência, é porque ela se lascou muito cedo e muito rápido, né? Ai, Jesus. Filho de pastor não tem infância, né? Tá fazendo o que aí? Tira essa chupeta e vai lá pregar. Moleque, era mais ou menos isso. E aí, veja, é tão importante isso, que, veja, o edito foi dado pelo rei persa e fez todo mundo voltar. Só não volta um. Quem é ele? Neemias. E Neemias também era parte do povo de Jerusalém. Por que ele não voltou? O edito estava dizendo todos. Neemias ficou. E aí esse povo tem dificuldade de entender o trabalhar de Deus. Vocês aí no fundo estão me ouvindo? Amém? Se ninguém falar nada, eu não ouvindo. Entendam como é que é o trabalhar de Deus. Todo mundo foi embora. Ó, visão da terra, tá? Olha para alguém que está do seu lado e fala, ó, muda a sua perspectiva. Visão da terra. Ô meu, todo mundo foi, assinaram o edito, foi todo mundo embora. Estão todo mundo em Jerusalém, está todo mundo lá curtindo a terra nossa, estão lá o pessoal reconstruindo o templo, adorando a Deus de novo. Zorobabel voltou, Esdras voltou. Poxa, só estou eu aqui, ninguém olhou para mim, eu sou um injustiçado, eu sou um desgraçado mesmo, eu sou uma pessoa que ninguém olha. Olha que coisa triste, eu estou aqui trabalhando para esse rei, servindo ele todo dia, tendo que comer a comida dele e ver se não está envenenada. Se estiver envenenado, eu morro aqui, ele põe outro no meu lugar. Ó, uma alta periculosidade essa profissão minha. Poxa, eu deveria ir embora. Você é esse que talvez fica reclamando o tempo todo de onde você está, esse emprego ruim, esse lugar ruim, esse onde eu moro, essa igreja onde eu estou, reclamando. Agora prestem atenção. Qual era a única forma de se restaurar uma cidade sob o domínio persa naquela época? Se houvesse um edito escrito e determinado pelo próprio rei. Como se faria isso? Simples, indo até o rei. Porém o rei persa não era mais tido como um rei, era tido como uma divindade. É tão certo isso, que se você ler o livro de Esther, Hadasa, ou que você conhece como Esther, quando entra na presença dele para tentar pedir socorro pelos judeus, ela entra já com o ultimato dado. Se ele não estender o cetro, ela vai morrer. Porque, mas ela é a rainha. Não, ela não é a rainha, ele é o Deus, ela é rainha. Ela é um mortal na frente de um imortal, de um Deus todo-poderoso, que era assim que um rei persa se posicionava. Então ele era inacessível, completamente inacessível. Ninguém conseguiria chegar até ele e pedir que dentro das 128 províncias, uma cidade delas, de tantas dezenas e milhares, poderiam acontecer. Mas presta atenção, onde está Neemias? Neemias está na capital, Suzã, rei persa. Neemias está no palácio real do rei persa. Neemias está dentro do aposento real do rei persa. Neemias serve café da manhã para quem? Para o rei persa. Aí eu te pergunto, ele está injustiçado, abandonado, ou ele está estrategicamente colocado no local onde Deus quer? Olha para alguém e fala, você está no lugar certo, perto das pessoas certas. Foi Deus que te colocou lá. O céu te olha diferente. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Deus seja louvado porque a palavra dele é fiel, ela é eficaz, e quando ele mostra isso para mim, eu me encantava, e quando eu escrevia isso no livro, eu falava e eu chorava escrevendo às vezes o livro e falando, meu Deus, que coisa linda! Porque eu lembro, enquanto eu estava com colete torácico, eu levantei para orar para uma menina que estava com uma infecção, desde que nasceu e não saía do hospital. E o médico, você é louco, você está todo fraturado e está querendo ir na UTI pediátrica. Eu falei, deixa eu ir. Ele falou, não vai descer. Eu falei, onde que está a filha? Está no andar de baixo. Eu botei as mãos no chão e falei, Senhor,
Visita ela e essa criança foi restaurada pelo poder de Deus. Eu estava no lugar certo. Mas pastor, é uma treva no meu emprego. É por isso que Deus te colocou. Ou você esqueceu que você bateu no peito e falou, eu sou luz do mundo. Neemias, você está no lugar certo. E no momento certo eu vou te usar. Espera aí. Ai não, eu vou sair, eu vou embora. Eu não estou sendo aproveitado nessa igreja. Fica, miserável, fica! Não sai! Você acha que o mundo roda em torno do seu umbigo? Você acha que Deus trabalha só para você? Ah, meu filho, tem 7 bilhões de pessoas nesse mundo. E o meu Deus tem um plano para cada uma. Então pega leve aí na exigência, mulher. Vai light aí. Espere o momento certo. Ah, mas eu fui consagrado. Tá bom, Davi também foi. Ungiu, coisa linda, maravilhosa. Volta lá para pegar cocô de vaca, de ovelha. Mas eu fui ungido rei, como eu estou pegando cocô de ovelha? A minha esposa vai ficando vermelha, ela é portuguesa, loira, vai ficando vermelha, eu falando. Porque tudo tem seu tempo. Tudo tem sua hora. Porque no momento certo vai ser grande. Esse é o problema, você achar que é homem que te exalta. É por isso que gente se desloca da onde Deus mandou ficar. Deus ainda é acima de qualquer autoridade. Se Ele determinar que uma hora você vai ser exaltado, não vai ter ninguém na terra que impeça. Ou você esqueceu que Mordecai ficou muito tempo na porta? 3 anos. No momento certo. Tudo no momento certo. Eu vou caminhar, irmão. Eu juro que eu estou encerrando. Olha o que está acontecendo. Neemias recebe... está lá trabalhando e veja, não tem nenhum tipo de jornalismo nem nada. Então ele não sabe que a cidade está destruída. E a cidade está destruída porque o povo começou a construir o templo. Você viu cidade interior? Igreja, casas em volta. Mesma coisa aconteceu com Jerusalém. Chegou na região periférica, Jerusalém é esquecida, eles não reconstroem Jerusalém. Esse episódio que está aqui, eu falo isso no livro, que nós lemos aqui do capítulo 1, ocorre 71 anos depois que o povo voltou. E o povo não mexeu nos muros. E deixou. Flávio Joséfo disse que os corpos nas regiões periféricas ficavam nas ruas de pessoas que eram, sei lá, algum malfeitor ia, roubava, assassinava, e ficava o corpo putrefando. A grande Jerusalém com corpos putrefando. Vocês sabem todo o procedimento litúrgico israelita sobre corpos expostos e gente tocar em corpos em mortos. O povo estava nem aí mais. E o pior foi o seguinte, eu escrevo isso, é o conformismo ao caos. Você vai deixando uma situação e ela vai ficando cômoda aos seus olhos. Você vai deixando uma situação abandonada. Tem uma lâmpada ali que queimou. Aí você fala, amanhã eu troco. Fala, amanhã eu troco. Fala, amanhã eu troco. Está lá 10 anos a miserável da lâmpada. Você casou e antes de casar na correria não deu para trocar a torneira. Troco depois que eu casar. O irmão está completando 50 anos. Ele, a mulher e a torneira quebrada. Por quê? Porque o nosso corpo tende a ir deixando as coisas. Tem uma teoria, depois você que é administrador, procura um pouco mais, eu falo isso no meu livro, chama-se Teoria das Janelas Quebradas. Teoria das Janelas Quebradas, ela demonstra por que o ser humano, o caos atrai caos. Então, por exemplo, tem 2 janelas, o ser humano não arruma, tem uma quebrada e uma inteira. Ele não arruma a quebrada, ele vai atar com a pedra e quebra a outra. É sério isso. A cidade de Detroit, na década de 80, perdeu as montadoras e literalmente a cidade quebrou. E o prefeito de Detroit, quando viu isso, ele mandou porque ele viu que os galpões que estavam quebrados as janelas, o povo quebrava o restante, colocava fogo, depredava. Aí o que ele fez? Pegou e mandou pintar e reformar todas as fachadas.
Não mexeram mais. Um estudo sobre essa mesma teoria foi pegar um carro e colocaram em um bairro até elitizado. Ninguém mexeu no carro, deixou lá por uma semana. Pegaram o mesmo carro, colocaram em outro local do bairro e quebraram uma janela. Em uma semana estava todo depredado. É a mesma coisa que explica por que no metrô as pessoas não jogam lixo e no trem eles jogam. Por que uma pessoa pega um muro e joga ninguém joga lixo, ela está sempre limpo. Um joga lixo, o resto vem e joga tudo. Já perceberam? Caos atrai caos. Bagunça atrai bagunça, sujeira atrai sujeira. Por isso que Deus tinha preparado Neemias para ir resolver um assunto que os de casa não estavam dando conta. Não estavam se importando. Mas pastor, isso é uma teoria da administração. Tá bom, então vamos para a Bíblia? Quem está sujo, suje-se mais. Quem está limpo? Vamos para a Bíblia de novo? Um dia uma mulher estava com a casa bagunçada. O que aconteceu? Ela perdeu uma dracma. Porque todo lugar bagunçado gera perda. Você quer reconstruir? Então põe tua casa em ordem. Não dá para efetuar a reconstrução com casa bagunçada. Olha que interessante, ela perde a dracma, o que ela faz? Ela vai atrás da dracma? Não, ela vai limpar. Depois que ela limpa a casa, o que acontece? Porque toda restauração e restituição vem depois que você coloca a casa em ordem. E Neemias é esse agente de ordem. Você, líder, é esse agente de ordem. Mas preste atenção, ninguém lá foi resolver. Deus tem que buscar um lá de longe. A 1.560 quilômetros de distância aqui, Suzã ficava de Jerusalém. Tem que buscar alguém de lá, porque os de casa não se importam. E isso machuca o meu coração, mas como um que nasceu em berço evangélico, eu preciso dizer. Tem crente acomodado, líder acomodado, pastor acomodado. Eu tenho 50 anos de crente, eu tenho 40 anos de crente, eu tenho não sei o quê, eu tenho de família não sei o quê, e eu tenho depósito. Você não tem! É graça, lembra? Favor imerecido, nada que você faça vai merecer. E uma das coisas que me agoniam é ver a casa de Deus está toda bagunçada, não ajuda a limpar, não troca uma lâmpada, só quer fazer graça. Irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Deus tem que buscar Neemias a 1.560 quilômetros porque Ele se importa. E isso justifica porque que Deus vai lá na macumba, lá nas drogas, lá na prostituição, arranca de lá, traz aqui para fazer o que os de casa não fazem. E aí eu vou te dizer, se essa pessoa ascender no ministério mais rápido que você, não vem ficar com bico não, você não se importou. Nós precisamos entender que nós precisamos nos importar com isso. E aí Deus permite que a informação a 1.500, pastora, 1.560 quilômetros de distância, chegue a quem se importa. E qual é a diferença entre uma informação ser uma fofoca ou ser uma informação estratégica? O que você faz com ela? Se você puder anotar, por favor, Deus nunca vai levar uma informação a você sem querer te envolver nela. E se você se abster e levar para alguém, você se tornou um fofoqueiro, não mais um agente de Deus. Anani vem para visitar Neemias, para passar por lá, e preste atenção. Qualquer pregador que vem aqui falar, Anani foi contar o que estava acontecendo, mentira, isso não tem embasamento bíblico. Quem pergunta foi Neemias, porque quem se importa pergunta. E eu estou um pouco cansado, como pastor, de ficar pedindo pelo amor de Deus para os irmãos ajudar. O irmão está na igreja, o irmão está vendo o problema, o irmão está vendo o pastor se debater, o líder se debater, coitado, está precisando de uma ajuda, e ele fica lá, não, eu estou bem, eu não vou mexer nisso não, sai fora. Daí o pastor fala, irmão, você poderia ter me ajudado. Mas o senhor não me falou. Pergunta! Se você se importa com o reino, pergunta! Se espera o pastor lá para ficar 2 horas depois do culto, tomando o tempo dele e a janta dele esfriando. Quando foi que você chegou nele e falou, e aí pastor, o que está precisando aí de ajudar? Neemias é uma proatividade absurda. Vem cá, filho, levanta. Pagar um mico comigo. A gente está cansado de líderes assim, de liderados assim. Presta atenção.
Eu, nesse meu tempo, tanto de empresarial quanto de ambiente eclesiástico, de pastorado, tem dois tipos de crente, dois tipos de servo. Aquele que eu chamo de mão no peito, anota isso, mão no peito. Você vai entender, mas anota. Vou colocando a mão no teu peito, você vai continuar andando, não para, tá bom? Mão no peito. Pastor, vou fazer evangelismo. Não, calma, filho, peraí, eu vou te ajudar. Não, não, pastor, eu preciso fazer isso, eu preciso orar pelo irmão. Eu vou visitar aquele irmão lá. Peraí, filho, peraí, volta. Vem para esse lado. Não, não, peraí. O pastor tem que ir segurando, porque ele é muito proativo. O pastor só vai com a mão no peito, direcionando. Ó, visita aquela irmã então, aquela família que está doente. Visita esse irmão que está no hospital. Olha, faz evangelismo dessa vez. Olha, faz isso daqui. E ele vem controlando, mão no peito, mão no peito. Ele vai controlando, mas não deixa ele parar. E aí temos o crente, mão nas costas. Pelo amor de Deus, vai lá visitar, mano. Me ajuda, vai lá naquele negócio. Participa do ensaio, pelo amor de Deus. Me ajuda aqui na situação. Vai lá na igreja, vem no culto. Por favor, vem na vigília, vem na dominical. Me ajuda aqui. E aí tem que ficar aqui, ó. Aí eu te pergunto, você é mão no peito ou mão nas costas? Obrigado. Pode perguntar para a pessoa que está do seu lado. Aquilo que queremos ter, precisamos ser. Ah, pastor, algumas pessoas não vieram, souberam que o pastor presidente não vem. Sério? Você é movido pela presença do pastor presidente? E eu preciso ser movido pela presença. Encerro. Virar a noite aqui. Eu não tenho mais coluna para isso, varoa. Mão no peito, mão no peito. É enriquecedor um ambiente desse. Paulo falava que nós nos juntamos para motivar e admoestar uns aos outros, né? Isso é lindo, né? Admoestar é motivar um ao outro. Eu vejo vocês, meu respeito, meu carinho muito grande. Meu temor em pegar esse microfone é muito grande. Eu não sou um coach, eu não sou um consultor. Porque nem coach nem consultor corre risco. Eu gosto muito de Peter Drucker porque ele falava isso. Não gosto de ser chamado de consultor porque eu não corro risco. Nós corremos, nós fazemos sacrifícios, renunciamos muita coisa nossa. E aí eu vejo que ainda tem os ungidos, né? Ou como dizia aquele pastor que faleceu, os rabiscos, né? Ainda tem aqueles separados. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. E eu louvo a Deus porque, como acontece com Neemias, Anani chega e Neemias já solta uma pergunta. Essas coisas que eu acho espetacular da palavra. E você precisa defender a Bíblia como ela realmente é. A psicologia fala, tem uma divisão de neurolinguística e tem uma parte de forma de você perguntar. Você tem perguntas abertas e fechadas. Pergunta fechada é aquela pergunta que você responde com sim ou não. Tem a cabecinha fazendo assim porque conhece. Você foi em tal lugar? Não. A pessoa foi e fala assim, já que você foi, conte-me como foi. Não dá para ela responder com sim ou não, ela precisa explanar. Presta atenção na pergunta de Neemias. Ele não dá direito a Anani responder sim ou não. Ele vira quando ele pergunta e fala, Anani, como estão os que voltaram, não sei o que, ele não tinha como dizer sim ou não. Ele, então, né? Tá assim, 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 assim. Deus expõe o lado podre que está lá deixado de lado para Neemias. E tem gente que não sabe lidar com o frágil de outra pessoa. E sabe que um dos problemas sérios da liderança eclesiástica? Não pode mostrar fragilidade. Eu chamo de liderança napoleônica. Usava a roupa vermelha para não mostrar o sangramento e não deixar o próprio exército em pânico. A gente não pode sangrar na frente de ninguém, porque os caras já acham que a gente está tombando. Mas eu acho engraçado, um dos piores, na minha concepção, um dos piores, se não o pior pecado da Bíblia, foi executado por quem Deus disse que era um homem segundo o coração dele. Para você, esse homem não ia prestar.
o ícone da igreja primitiva. Estive no templo, no túmulo dele, eu e a Flávia, entramos lá dentro da Basílica do Vaticano para eu ver o túmulo de Pedro. De tão apaixonado que eu sou por esse apóstolo. Era o mais inconstante, o mais atrapalhado. Pergunto, cadê os pastores que estão aqui? Levante a mão, por gentileza. Qual dos senhores consagraria Pedro? Dando espadada, arrancando a orelha, xingando, dando voadora. O que me encanta em Pedro é que o Senhor trabalhou nele de uma forma e ele se permitiu ser trabalhado. Presta atenção em Pedro. Pedro erra, mas ele sempre erra no ambiente perto de Jesus. Ele fala besteira, Jesus vira para ele e fala: sai da minha frente, seu endemoniado. Jesus vira para ele e fala: para trás de mim, Satanás. Se qualquer líder que está aqui, quando o seu liderado virar para falar uma besteira para você, você chegar e falar: sai, demoniado, ele nunca mais volta na igreja. Não presta para ser Pedro. E Pedro não, Pedro doidão. Pedro virava assim e falava: sai, demoniado. Aí Pedro está lá. Levanta aqui de novo. Pedro está aqui, ó. Jesus é demoniado ali. Aí, liga, Jesus morre, cumpre o plano da salvação. Pedro nega Jesus, como Jesus falou. Nó cego, negou 3 vezes, bicho safado. E aí, meu pastor, Jesus reaparece ressuscitado, quem está lá na maior cara de pau? Se você fosse o líder e o liderado fosse Pedro, você falava: sai da minha frente, você seu safado, você me traiu. Por que Judas se jogou e espatifou as suas entranhas lá no abismo? Se ele traiu igual Pedro e Pedro traiu igual ele, a diferença é que eu erro, mas eu preciso continuar do lado de quem pode me corrigir. Ensine para os seus liderados: você errou, mas fica pertinho de Jesus. Foi erro, mas fica pertinho de Jesus. Falou besteira, mas fica pertinho de Jesus. Olha, eu tenho os desejos homossexuais, não, fica perto de Jesus. Olha, eu tenho desejos estranhos, fica perto de Jesus, porque só Ele pode restaurar a sua história. É lindo isso. E Neemias tem essa pegada. Quando ele conta, prestem atenção em quem se importa e quem não se importa. Eu vou encerrar aqui. Irmão, eu preguei 2 capítulos, tem 20 no livro. Eu não vou conseguir, vai virar madrugada. Tá? Vocês estão doidos. Para. Veja, Neemias, olha a diferença. Meu pai, pastor Benedito, me ensinou algumas coisas que essa geração precisa aprender. Principalmente esses profetinhas, essas vasilhas que não é vaso. Então, meu pai falava o seguinte: a pessoa vai entregar uma profecia, e uma profecia de desgraça. Olha que, como é que é? A figueira vai balançar, não sei o que, vai... Beleza, isso acontece, tem profetas, faz parte. Aí o cara chega para entregar a profecia, e e nada. E meu pai falava: Ricardo, quando alguém for entregar uma profecia dura, lembra que é um pai falando com filhos. E pai, quando corrige uma filha e fala assim: não vou dar isso aqui, porque ela não pode comer, ou não, ela vai ter que ser punida, porque ela precisa ser corrigida, assim assado. A mãe faz com felicidade isso? E aí o profeta chega, fala uma meia hora de profecia de desgraça, meu pastor, não desce uma lágrima. Meu pai falou: desconfie, Ricardo. É tão sério que eu estou falando, que nós como profetas, nós não podemos ser papagaios de Deus. Nós somos aqueles que sentem o que o coração de Deus sente e fala. É tão sério que Deus pega Oséias, e Oséias para profetizar, ele fala: não, Oséias, você não está sentindo o que eu estou sentindo sobre traição. Faz o seguinte, Oséias, vai lá, Oséias, pega uma prostituta, Oséias, casa com a prostituta, Oséias, tira ela desse lamaçal, cuida dela, limpa dela, dá filhos, torna ela honrada, e aí ela vai cair na prostituição. Quando ela caiu na prostituição, de novo, Oséias sentiu traído, e Deus falou: você está pronto para profetizar. Você agora sentiu o que o meu coração sente. E presta atenção, Anani conta, não desce uma lágrima.
Neemias recebe, ele senta e chora. Pastores que têm a audácia de chegar numa reunião de obreiro e virar e falar assim: e aquela igreja lá não vai vingar nunca. E não desce uma lágrima. Está falando de almas. Está falando do reino. Tome vergonha. Sinta o que Deus sente. Sinta. Se importe. Neemias senta e chora por dias. Somos corpo, organismo vivo. Perna está sendo amputada e você não está nem aí. Meu pai passou por amputação de perna, ele era diabético. Nós estávamos na ala que era de amputados. Uma pessoa com um dedão amputado caiu em profunda depressão e foi a óbito. Porque perdeu um dedão, nós estamos perdendo pés inteiros. E não vamos buscar. Pessoas saindo machucadas. Ovelha gera ovelha, pastor gera pastor. É sua responsabilidade também. Nós líderes precisamos procurar, precisamos nos importar, precisamos sentir. É uma ovelha, te desacatou, te desafiou, mas toda pessoa ferida fere. Aprende a fazer a leitura. Desconecte do emocional. Peça a direção a Deus. Ele vai te dar controle, vai te dar visão para enxergar onde está a ferida deste. E você, em vez de dar uma resposta para botar ele para fora da igreja, você vem com o remedinho do lado assim, ó. E ela vai sendo curada pelo poder da palavra. Oh, aleluia, aleluia. Ao receber isso, Neemias parte o tempo dele, vive o tempo dele, e aí ele se levanta. E faz 4 coisas que para mim são espetaculares. Primeiro, qualquer liderança que você vai exercer, todos vocês que estão aqui. Primeiro, não vai procurar livro, não vai procurar curso, não vai procurar nada. Dobra o teu joelho e se consagra. Do mês de Quisleu ao mês de Nissan, Neemias fica fazendo 4 coisas: orando, jejuando, planejando e trabalhando. Anota isso: orando, jejuando, planejando e trabalhando. Orando e jejuando porque toda a estratégia viria do céu. Ele já começa com uma oração. Olha que interessante. Depois da desgraça que ele ouve, ele ora. O que você tem feito quando você recebe uma notícia ruim? Reclama? Neemias te deu um recado. Quando receber a notícia ruim, olha, está acontecendo uma situação lá no grupo, está acontecendo uma situação na igreja. Meu pai era terrível. Eu falei: pai, o senhor não vai tomar jovem, né? Jovem é impossível. Ah, pai, dá na cabeça lá, pai. Eu sou colérico e sanguíneo, irmão, aí terrível. Aí meu pai falou assim: filho, calma, vamos orar. Pera demais, cara. Eu falei: pai, não, pai, toma atitude, pai, pega ele, pai. Filho, vamos orar. Deus vai dar toda a estratégia. Planejar, por favor, planeje. O seu Deus é Deus de planejamento. Esse livro primeiro que saiu aqui é só sobre planejamento de Neemias. Planeje. O seu Deus é Deus de planejamento. Planejamento. A Bíblia é repleta. Bem sei, eu sei os planos que eu tenho sobre vós. Jesus é o Cordeiro de Deus desde a fundação do mundo. Eu já sabia que o homem ia aprontar, eu já estava planejado com um cordeiro meu que iria tirar o pecado do mundo. Olha que interessante, Jó só entendeu isso, minha pastora, meus pastores, só no final. Quando? No primeiro capítulo, quando ele não entendeu nada do que aconteceu. Não, no último, no 42, quando ele vira: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos seus planos e desígnios podem ser impedidos. Ei, ele planeja
igreja é tão sério que a cobra foi lá e aprontou no Éden. Ele olhou e falou: olha, você aprontou aqui e na cruz se cumpriu o planejamento de Deus, e Deus executou o maior plano de todos, que chama plano da salvação. Nós servimos um Deus planejado e somos um povo desorganizado. Vamos fazer de qualquer jeito, de qualquer jeito. E o templo de Salomão foi feito de qualquer jeito. E Deus não deu pelo menos uma geração anterior os planos para Davi se preparar, juntar recursos. Quer fazer de qualquer jeito, vai pintar a parede da igreja, mete cal, toma vergonha. Você não pinta a tua casa com cal, vai pintar a casa de Deus? Banheiro feio, sujo, mictório quebrado, torneira amarrada com durex. Ô irmão, se planeja, se prepara, se organiza. Casa de Deus merece isso. Planeja os seus departamentos. Ah, vou colocar alguém lá para poder assumir o departamento infantil. Pega essa pessoa, leva para quem conhece. Olha o campo, o tamanho do campo. Qual é a igreja aqui que tem o melhor departamento infantil? Ah, a igreja do não sei o que das quantas. Pega a irmã, leva lá e faz ela aprender. Prepara antes de colocar ela no cargo. Não solta ela se matando, não. Você é pastor, você quer que o irmão pregue, o irmão tem timidez, o irmão morre de vergonha, de medo de pegar no microfone. Aí você, em vez de avisar, irmão, domingo que vem, ou melhor, do último domingo do mês, o irmão se prepara para dar uma saudação, 5 minutos, o irmão prepara um texto, se o irmão quiser eu sento com o irmão, ajuda o irmão a preparar, para o irmão dar a saudação. Não, no meio do culto você vira e fala: irmão, vem aqui dar a saudação, irmão. Aí você pronto, você acabou de aprofundar ele no trauma, e a culpa é sua. O obreiro tem que estar preparado. Ah, legal, então você vai jogar ele na fogueira. E o meu Jesus, por algum caso, ele chegou, chamou Pedro e falou assim: Pedro, Tiago, João, tudo bem, sai do barco e já vai lá, te dou poder, tá bom? Te dou poder, você vai pisar a cabeça da serpente, vai ser o quê? Você vai expulsar demônios, você vai curar. Não! Ele pega os caras, junta os discípulos, traz para perto de si, treina eles, e depois ele fala: agora eu vou enviar vocês. Sabe que geração de líderes que a gente está vendo? A geração que fala: a ovelha que não obedece, a gente quebra as pernas. Mas engraçado, não é só quebrar as pernas. Quando você quebra as pernas da ovelha para ensinar, você pega a ovelha no colo e fica andando com ela o tempo todo. Você quebra as pernas, mas pegar no colo você não pega. Quer quebrar a perna, mas não sabe pegar no colo. E aí fica o dia inteiro o pastor dando água, dando alimento, com ela o tempo todo debaixo do braço. É, mas eu quebro a perna. Legal, tá aí, eu quebro a perna aí. Planejar, irmão. Planeja os seus obreiros, planeja seu departamento, planeja os trabalhos. Vai começar o ano, quando vai ser o congresso? Aí a irmã chega no congresso: pastor, não tem dinheiro. Vai vazar o caixa da igreja? Pô, você tinha 12 meses. Vende fogaça, vende pastel, vende trufa. Dá os coios no Damião, dá tudo por aí. Irmão, faz alguma coisa. As quermesses faz aí, o povo católico levanta dinheiro e você tem que vazar o coitado do caixa do pastor. Se planeja. Faz uma feijoada lá. Desde que Pedro teve a visão, a gente pode comer porco. Come lá o mistério, faz um torresmão. Se vira, minha filha. Ajuda o coitado do pastor que está com custo limitado para poder administrar a igreja. Tem famílias que precisam lá. Ah, o culto do quilo. Não, irmão, se prepara contra irmãos. Temos 12 famílias que estão ajudando. Estamos só com 10 sacos de arroz. E aí, irmãos, vamos lá. Planeja, acompanha os números. Irmão, não precisa ser PhD para fazer isso. É simples. Vou construir. Prestem atenção. Neemias planeja. Por que eu estou dizendo sobre o planejamento de Neemias? Neemias vai reconstruir um muro de 4 quilômetros e 60 metros, com 12 portões enormes, em 52 dias. E não parou um dia por causa de falta de material. A gente vai construir um muro em casa, 3 meses o pedreiro enrolando, demoniado, acaba material o tempo todo, ele erra a quantidade de cimento, erra a quantidade de areia, erra a quantidade de tudo. É o Satanás que toma o pedreiro às vezes.
E presta atenção, Neemias não erra um dia. Planejado, mas pastor, ele dá baixura e de não sei o que. Irmão, eu sou pentecostal, eu entro no manto. Só que na hora de planejar não é para entrar no manto, é para ser racional. Aí o pastor vai comprar lá o ar-condicionado, vai fazer não sei o que da igreja. Pelo amor de Deus, junto uma entrada, você tem renda variável. Entra, às vezes o irmão dizima, às vezes não. Se todos os crentes fossem ponta firme, a gente podia contar sempre. Mas não dá, dizima um dia, não dizima. No outro mês dizima. Antes, okay, aí não dizima, aí é 2 dima. Ele só dá 2%, não dá 10%. É um terror. O coitado do pastor tem que lidar com a renda que entra, às vezes alta e às vezes baixa. Se você sabe disso, por que você vai fazer? Vai fazer dívida fixa? 2 meses você está endividado, está sujando o nome da igreja. Pô, se planeja. Por quê? Porque Deus faz além do que pensamos ou pedimos. Olha para mim, se você nada pensa e nada pede, Deus não consegue fazer além. Vocês não se planejam, não tem como rolar. Aí engraçado, servimos um Deus planejado e detalhista. Deus planejou tudo. Olha para nós. Olha para onde você vive. O ser humano tem uma complexidade de DNA que ninguém consegue decifrar. Decifraram do Covid em 3 meses. Não conseguem decifrar há décadas o genoma humano. A estrutura do Sol perante distância da Terra, pastora, está a uma distância que se estivéssemos um pouco mais perto, morríamos queimados. Se estivéssemos um pouquinho mais longe, a gente morria numa era glacial. A estrutura da lei gravitacional desenvolvida por Newton lá na Oxford, quando caiu a maçã na cabeça dele, e ele definiu essa lei gravitacional, o poder da gravidade, a gravidade está tão exata que um pouquinho mais você estava grudado no chão, um pouquinho menos você saia voando. Deus é calculista, detalhista, e nós somos genérico. Deus me dá um meio de transporte, Deus vai te dar um jegue. E não é um meio de transporte? Deus faz além daquilo que pensamos ou pedimos, abundantemente. Isso é lindo, né? Paulo falou, eu vou chutar o balde. Não é só além do que você pensa, é abundantemente. Aí sabe quando ele diz isso? Aí imagine você, Senhor, eu quero uma casa. Não! Neemias fala, Senhor, eu quero ir lá. E outra coisa, eu quero que seja eu liderando esse negócio. Eu quero isso, eu vou levar material, eu quero terminar tudo, eu quero ir para terminar. Olha que lindo! Ele está planejando e apresentando a Deus, Deus pegando os negócios, sei, ok. E vai fazendo. A diferença quando você fala, Deus, o profeta me viu de jaleco branco. Vai ser uma açougueira. Jaleco branco. Não se planeja. Não, eu quero medicina. Que medicina? Não, eu quero medicina com especialidade em pediatria. E eu quero ser cirurgiã pediátrica. Ok, onde você vai fazer? Eu vou fazer numa pública, porque eu não tenho dinheiro para uma particular. Ok, e quanto custa? Não custa, eu preciso estudar, entrar numa pública. Quanto tempo você vai estudar? Eu vou estudar 6 horas por dia. Eu vou estudar 6 horas por dia nisso. Não, fica 8 horas no Instagram e fica falando que vai ter jaleco branco para você. Vai, meu. Toma vergonha na cara. Deus ajuda quem se esforça, não é isso não. Aí a pessoa, isso é planejamento, 6 horas por dia, eu vou acordar de manhã, eu vou estudar, eu vou me atualizar, eu vou me preparar. Senhor, eu quero medicina, eu vou fazer por onde? Porque eu quero essa medicina nessa faculdade, nesse lugar, e eu quero que a minha vida profissional seja a ramificação da minha vida espiritual. Eu quero pregar o teu evangelho através da minha vida e da competência. Porque você só quebra o estado laico do ambiente corporativo pela competência. A pessoa olhar e falar da sua postura e falar, cara, você é impressionante. Que Deus você serve?
Quem é o seu Deus? Qual é a tua fé? No que é que você acredita? E aí você quebra o estado laico, porque você foi perguntado. Entenda, planejamento. Senhor, eu quero um meio de transporte. Não, eu quero um Corolla. Eu quero um Corolla automático. Eu quero um banco de couro. Deus, eu quero uma casa. Deus vai te dar uma barraca de camping. Não, Deus, eu quero o seguinte. Eu quero uma casa térrea, porque eu não quero mais ficar subindo. A muleta não me deixa mais. Eu quero com churrasqueira atrás, porque precisamos queimar o sacrifício ao Senhor. Eu quero com um forno a lenha. Eu quero com uma sala grande para eu receber o pastor, os líderes, para fazer um churrasco, o irmão que pregou na conferência. É isso, você está dando detalhe, e Deus adora detalhe. Deus vai anotando, Deus vai anotando, e aí quando você vê, Deus faz abundantemente além daquilo que você pensou e que você pediu. Se prepare, porque em nome de Jesus eu quero declarar, levanta a sua mão que eu quero ministrar isso. O Senhor vai fazer além daquilo que você está pensando. Deus me dá um ultimato hoje. Volte para a tua casa, pastor, líder, o que for. Você volta hoje, abre a tua gaveta, arranca projetos antigos, põe na mesa, começa a calcular quanto você precisa para abrir esse negócio, onde você quer abrir esse negócio, qual é o material que você vai vender, onde você vai vender, e Deus vai assinar. Oh! Por último, Neemias continua trabalhando. Deixa eu te explicar uma coisa. Encerro aqui. Trabalhando. Ele está chateado, chorou, deprimido, mas está trabalhando. Por quê? Porque Deus iria proporcionar a viabilização do projeto dele no ambiente de trabalho dele. Quem que viabilizou o projeto de Neemias? O patrão dele. E se Deus tivesse que usar o seu patrão para te abençoar, e aí, a moral tá boa? Ou no dia que Deus ia viabilizar, você meteu um atestado? Simples. Trabalha. Faz o seu melhor. Foi num dia trabalhando que o rei percebeu que ele estava abatido. E o engraçado é que era um ponto fora da curva. Ele está abatido, porque ele sempre estava feliz. Ele fala, Neemias, por que você está abatido hoje? Tem gente que se sorri, o rei fala, por que você está sorrindo hoje? Está sempre de mal-humorado? E vira para ele e fala, aí ele conta o que está acontecendo. Capítulo 1, versículo 11, ele fala, Deus, manda eu, que eu veja graça aos olhos dele. Ele pega e envia Neemias. Encerro dizendo algumas coisas, eu gostaria que você ficasse de pé, por gentileza. Eu quero ressaltar algumas das coisas que mais mexeu comigo com a história de Neemias. Vocês vão tocar? Vocês vão tocar algum manto aí? Não se frustrarão? Dá para tocar aí? Conhece? Então solta aí que eu vou falar a última coisa que eu preciso falar. Ouça aqui. Qual foi a formação de Neemias? Irmão, ele não teve. Ele era um escravo serviçal. Foi consagrado a quê? Nada. Não foi consagrado. Qual o apoio que teve dos pais? Nenhum. Era a cidade do túmulo dos pais deles. Já tinha morrido. Você só é movido quando tua família te ajuda. Você só se move quando tem cargo. Qual foi o líder que incentivou ele? Nenhum. Melhor, meu pastor, qual foi o profeta que profetizou no livro de Neemias? Não tem. Você só se move no culto de campanha de profecia? Neemias não é com você. Ah, mas cadê o sacerdote para ajudar? Não teve, o único que teve ainda atrapalhou. Botou Tobias dentro da igreja do templo. Só se move quando o pastor te motiva e fala o teu nominho no final do congresso, no microfone. Neemias não.
a ia se importar. Queima tanto no coração dele, que ele, apesar de ser fiel, porque fidelidade é ser fiel a alguém, ele é leal aos seus valores. Fidelidade a alguém, mesmo não sendo esse alguém servo de Deus, que era o rei persa. Mas ele era leal aos seus valores quando ele soube que Jerusalém estava destruída. Eu não abro mão dos meus valores, e eu sou fiel por causa deles. É tão sério isso, que a própria Bíblia confirma em 2 Timóteo, quando ele diz: Deus, se nós não formos fiel, Ele continua fiel, porque Ele não nega a si mesmo. Assim é a lealidade, e fiel a nós é porque está atrelado ao caráter de Deus, não a você. E Ele é sempre fiel. Quando foi que Deus falou no livro de Neemias? Não fala. É sempre Neemias falando com ele: lembra de mim, lembra de mim. Cadê um sacerdote com um chifre para ungir a cabeça de Neemias, meus irmãos? Não tem. Onde estão os anjos descendo no lagar para falar: ei, varão valoroso? Não tem. Neemias não tem nada disso. A única coisa que ele tem é uma lealdade aos valores hebreus dele, ao Deus dos hebreus. Ele tem uma fidelidade àquilo que ele exerce, e ele tem um coração que se importa, que queima. O coração dele arde pelo reino, pelas coisas, pelo projeto que está em suas mãos. E quando o rei manda ele ir, ele vai. Ele se levanta. Ele não quer saber nem se está preparado. É que o coração dele arde tanto que ele fala: eu não sei como, mas eu vou lá. Eu planejei tudo o que eu podia, e o que o meu intelecto me limitou, mas eu vou. Essa síndrome de inferioridade sua precisa sair hoje. O projeto é grande, mesmo você se achando pequeno. O projeto é perfeito, mesmo você se achando falho. Porque o projeto não é seu. E Deus está me dizendo que algumas pessoas engavetaram aqui projetos que Deus falava: era meu, era meu. Só que assim diz o Senhor: esse é o ano de desengavetar os projetos que Ele tem. É o ano que Deus te levanta e o teu coração arde. E sabe, esse coração ardendo por esse projeto da tua casa, da tua família, do teu ministério, da tua igreja, dos teus amigos, esse projeto, esse ministério que Deus colocou no teu coração, Deus está mandando eu te dizer: não vai se frustrar. E você, como líder, faz parte e é ícone disso. Anani nem é mencionado direito. Quem lidera é Neemias. Por quê? Porque só lidera aquele que o coração queima. E eu preciso que você saia daqui, liderança, ou você que quer liderar, saia daqui com o teu coração queimando. Como Pedro saiu de dentro daquele tabernáculo, subiu naquele caixote, Urabachéria, e começou com o coração queimando a proclamar: é chegado o reino dos céus. Coloque a mão no teu coração por um instante. Bem sei eu que tudo pode, nenhum dos seus planos podem se frustrar. E a minha vida em tuas mãos está, nenhum dos teus planos. Levante as suas mãos para o céu e diga: nenhum dos seus planos podem. Levante as suas mãos e diga: não se frustrarão. Não. Pode o vento soprar, a terra pode estar abalada,
fazer algo aqui espiritual, mundo espiritual. Estenda suas mãos. Deus manda eu te dizer: faça, inicie, comece. Porque Deus abençoa a obra das suas mãos. Se suas mãos nada fazem, Deus nada tem a abençoar. Deus está mandando eu te dizer: comece, faça, inicie. Apresente a Deus o seu projeto. É profético. O que eu vou te pedir aqui é profético. Nós encerramos desse jeito. Apresenta os seus detalhes para Deus aí agora. Você está falando com Deus. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ver a minha família de volta à mesa, eu quero que esse Natal seja diferente, eu quero um ministério forte na palavra, eu quero viver o mundo espiritual, eu quero os dons, eu quero, Deus, esse negócio, que eu sei que eu vou abrir uma empresa, e ela vai ser bênção na minha comunidade, e vai ser um meio de pregação do teu evangelho. Deus, eu quero essa faculdade. Deus, eu quero essa casa. Deus, eu quero meus filhos de volta. Deus! Qual é o altar que você respeita? Manchoria Sérgia. Sempre a gente faz isso para os irmãos, para as ovelhas, mas eu estou fazendo para líder. Maturidade. Eu preciso que você entenda isso. Apresenta a Deus. Dá detalhe de cor, de tamanho, de data. Põe data. Deus não trabalha com previsão, Deus trabalha com datas. Deus manda eu te dizer: eu vou te surpreender. Eu vou surpreender. Mas eu já fali. Mas Deus manda eu te dizer: dessa vez não vai falir. Porque eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. E se meu barco parecer que vai, levante as mãos para os céus e apresente aos céus o seu projeto. Deus vai viabilizar. Está trazendo dúvida, cadê? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas. Parece que é Jesus, andando sobre as águas. Está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono do recurso, sou eu dono de tudo. Sou eu. Por favor, irmão, para encerrar, abraça pelo menos umas 2 pessoas e fala: Deus vai viabilizar o projeto que queima no teu coração. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Abraça, ministra, ministra. Você é maduro, ministra. Você é profeta. E se o barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração. Tira o medo hoje. Deus te dá ousadia. Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas. Parece que é Jesus, andando sobre as águas. Está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Segura na mão de alguém e olha para essa pessoa, para eu encerrar dando o último recado, que eu acho a coisa mais linda sobre Neemias. Quando Neemias realiza o muro, ele volta para dar satisfação para o rei. Sabe por quê? Porque fidelidade e lealdade requer reporte. Você tem a quem se reportar. Você tem seu líder. E sabe por que eu digo isso? Ele volta para dar satisfação ao rei, e o rei transforma ele no grande governador da província de Jerusalém. Sabe o que eu acho mais lindo? É que nós aprendemos isso com Jesus. Jesus deixou o esplendor da sua glória, desceu a esse mundo, executou o plano da salvação, e na cruz, no último suspiro, ele fala: Pai, estou te dando o reporte, está consumado.